Boa noite. Meu nome é Zelan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. O programa dessa noite é especial. Nós vamos entrevistar Maria Marighella. Dispensa apresentações. Por então, vamos conversar com ela? Maria Marighella. É um prazer tê-la aqui no Jogo do Poder. Estamos muito felizes com isso. Olha, eu que estou feliz, eu que tenho enorme alegria, né, de te conhecer hoje e poder conversar um pouco. Maria, me diga uma coisa. O sobrenome Marighella deve pesar um pouco e eu imagino que tenha sido um dos grandes elementos que fez com que você se decidisse pela política. Estou certo ou estou errado? Bom, são muitos os elementos, né, que me fazem tomar essa decisão, sobretudo a crise colocada na vida do país. Mas, óbvio, sou Maria Marighella, então, obviamente, esse nome fala muito sobre mim. Eu nasci em 1976, plena ditadura militar. Meu pai, Carlinhos, que foi deputado em 82, na primeira eleição direta ali nesse contexto de redemocratização do país. Meu pai estava preso em 76. Minha avó, Clara, companheira de Carlos Marighella, estava no exílio em Cuba. E ela estava no exílio desde 69, quando do assassinato de Marighella. Então, eu digo que eu nunca tive vida fora da política. Nunca pude experimentar a vida sem ser atravessada de maneira muito radical pelos principais acontecimentos políticos do país. Então, eu tenho uma vida muito marcada por todo esse conjunto. Mas eu me tornei atriz. Eu fui uma criança que fez teatro, fui uma adolescente que fez teatro. E tomei uma decisão de ser atriz, né? Então, muito jovem, estudava teatro e tomei essa decisão de ser atriz. Eu sou atriz. Então, estou vereadora, mas sou atriz. Então, atriz, ativista do teatro de grupo, então ativista da cultura. E em 2012, tenho, então, minha primeira experiência na gestão pública, quando Albino Rubim é o secretário de Cultura da Bahia, no contexto do governo Jacques Wagner, e eu tenho uma experiência muito forte na gestão, que talvez eu tenha integrado a ancestralidade política, né, porque eu trago sim, e ao mesmo tempo essa coisa do fundamento da minha identidade, que é a cultura, o ativismo cultural, entender a vida a partir da cultura. Essa experiência me leva para o Ministério da Cultura em 2015. Então, eu integro o governo da presidenta Dilma. Quando Juca Ferreira volta, outro baiano, né, volta para o Ministério da Cultura e ele faz um compromisso público de inaugurar um processo que a gente chamou da Política Nacional de Artes, da Política Nacional das Artes. E eu vou para o Rio de Janeiro, na FUNARTE, que é a Fundação Nacional das Artes, integrar essa equipe, integrar esse processo que é a Política Nacional das Artes, quando vem o golpe, né, o impedimento da presidenta Dilma Rousseff, o impeachment. E nesse contexto, naquela cena ali da admissibilidade do impeachment, num choro assim, muito convulso, assim, sobretudo naquele momento em que Bolsonaro dedica o voto dele ao Carlos Alberto Brilhante Ustra. E o Ustra, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, é justamente o coronel que organiza a operação aqui na Bahia, que chamou Operação Radar, uma operação nacional, mas que aqui na Bahia prendeu dezenas de comunistas, entre eles Luiz Contreras. E Carlinhos, meu pai, foi preso nessa operação. Então, assim, você conhecer a história, saber a história e ver um deputado dedicar o seu voto a um torturador, ao torturador da presidenta, ali sujeito e objeto do processo de impeachment, me dá uma responsabilidade, me deu uma responsabilidade enorme. Eu disse assim, não, tem algo na política que a gente não fez, tem algo no processo de redemocratização do Brasil que a gente não fez, há um processo de justiça de transição que não se completou. E acho que cada brasileiro, cada brasileira que se comoveu, que se indignou, de algum modo se levantou naquele dia, naquela noite. E eu não sei exatamente, mas quando eu vou olhar retrospectivamente, aquela cena fala muito de mim hoje. Então, para mim, o golpe se dá no Parlamento Brasileiro. O golpe de 16 é um golpe jurídico, sim, com participação do jurídico. Ele é midiático, com participação da mídia empresarial brasileira, mas ele também é parlamentar.
diferente do golpe de 64, que fecha o parlamento, né, que incide e encerra o parlamento, esse golpe ele se dá por dentro das instituições. E o parlamento entre as instituições, que de algum modo foi sendo ocupado gradativamente pelas forças fundamentalistas, pelas forças conservadoras e pelas forças do capital organizadas, que interditam um processo político para afirmar o seu projeto que eles não conseguem afirmar nas urnas. Você acha que esse processo foi só um início porque, obviamente, foi a utilização das instituições e hoje nós temos hoje, nesse exato momento, 2022, nós estamos falando de junho de 2022 e nós temos um problema institucional no Brasil muito complexo. As relações institucionais estão complexas. Você vê isso como uma continuidade daquilo? Vejo isso como a continuidade daquilo, entendendo que também não começa em 16. Ou seja, em 16 eles conseguem as forças, reunir as forças, mas eu acho que a gente pode tratar esse processo mesmo antes de 16. Né? Eu acho que a gente ainda não trabalhou exatamente o que aconteceu no Brasil em 2013, as jornadas de junho, quando as forças da extrema-direita ocupam as ruas. Então, há naquele processo ali de 2013 um mal-estar colocado na vida pública, na vida do país. Veja que as jornadas de junho começam com o movimento Passe Livre, quando movimentos questionam não 20 centavos da passagem, mas questionam o modelo. Podiam fazer esse mesmo movimento questionando o preço do combustível, né? Por exemplo, né? E a gente tem tido pouca mobilização em torno disso, eu digo mobilização nas ruas. A gente tem, obviamente, um campo questionando o preço dos combustíveis, mas você vê que o poder está muito hoje controlado e mobilizado pelas forças do capital. Então acho que a gente, para entender 16, a gente precisa voltar um pouco. Você acha realmente que nós estamos falando em forças do capital ou nós estamos falando em forças políticas obscuras e muita participação da religião na política brasileira? Eu diria que forças políticas obscuras, mas também que se organizam em torno de interesses do capital. E eu não estou falando só do capital tradicional, né? Do capital liberal, do capital tradicional, do capital que se move, né? Os seus interesses vão também se movendo. Você acha que, por exemplo, os interesses da milícia são também interesses de capital? Eu acho que tem coisas muito complexas. Vou voltar. Teve um momento que eu achei que o capital atuava como linha auxiliar, mas isso durou pouco tempo, tá? Como linha auxiliar dessas experiências políticas, isso que você está chamando mais obscuras. Hoje, eu tenho uma impressão de que o processo e o projeto de extrema-direita em todo o mundo, ou seja, um projeto que articula fundamentalismo religioso, interdição do debate público, mobilização de fake news, aniquilamento de reputações, ou seja, esses dispositivos do fascismo, né? Ou na sua concepção complexa, ou em flertes, né? Ou em fenômenos, mas que tem como perspectiva interditar o debate público. E o que é interditar o debate público? É interditar o debate político, ou seja, no campo do diálogo, no campo da mesa da política. Então, eu digo que a experiência de extrema-direita, a experiência essa que mobiliza o ódio, que mobiliza a experiência de interdição, que ela utiliza recursos de violência, né? Do ódio como motor político, como afeição política. Eu acredito no ódio como um dispositivo de aquecimento e paixão política. Eu tenho entendido esse recurso como um recurso que gera caos institucional, desestabilização institucional e aí que eu digo que esse processo ele anima e deixa com que um projeto do capital, e aí nessa feição contemporânea, que eu diria mais violenta, mais brutal, que é do capital, do processo de um campo ultra neoliberal, ou seja, que ele esgarça assim, o campo dos direitos, e esse projeto ele, no Brasil ele não consegue ser votado. Né? Ou seja, sem essas forças complementares, sem essa organização. E eu posso usar o exemplo de Salvador. A bancada do prefeito de Salvador, quando o prefeito é eleito em Salvador, né? Então nós
quando nós assumimos a bancada, dessa minha experiência, dessa minha primeira eleição e dessa minha primeira legislatura, né? Então eu sou uma vereadora de primeiro mandato, uma vereadora de um ano e meio de mandato, mas quando nós chegamos na Câmara, a oposição eram 8 vereadores e vereadoras. 8 numa Câmara de 43. Nós não somos nem 20% da bancada. Isso é interessante. Agora, eu queria também que você falasse um pouco sobre o elemento corrupção como catalisador dessa movimentação toda, mas no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder depois dessas mensagens comerciais. Rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com Maria Marighella, vereadora de Salvador. Nós estamos conhecendo um pouco da sua história e das suas ideias. Maria, no bloco passado a gente fez um pouco da introdução do que você acha que é o movimento político brasileiro e por que nós chegamos até aqui. E ficou da exploração da questão da corrupção como elemento catalisador dessas forças todas. O que é que você acha disso? Puxa, é óbvio que a corrupção está na vida do país e é alguma coisa que a gente deve pensar com muita atenção, né? Muita atenção e como tirá-la da vida do país, como renovar as experiências políticas, as experiências de sociedade sem esse elemento, né? Por outro lado, nós sabemos que o Brasil trata desse fenômeno da corrupção como um fenômeno muito esquisito. Nós temos personagens importantes da política que não só se elegeram, mas ficaram como sujeitos notáveis, se notabilizaram com slogans do tipo rouba, mas faz, né? Então, é um fenômeno que é muito difícil você dominar esse elemento. Nós vivemos um projeto agora de último ciclo político em que nós... vamos falar de Collor, né? O caçador de marajás, né? Alguém que também se elege supostamente porque ia perseguir os marajás, ou seja, aquelas figuras que se locupletam da coisa pública quando ele mesmo era a própria figura que se locupletou e ficou evidenciado a sua relação. Mas você não acha que isso é um pouco do político brasileiro? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Olha, eu venho de uma tradição política de Brasil em que não existe nada disso. Em brasileiros honestos que não deixam nada para seus filhos e netos, a não ser a experiência da política como uma experiência de amor ao próximo e de justiça social. Então, eu não conheço isso do ponto de vista do mundo em que eu habito. O que eu quero dizer é que isso integra o imaginário da política brasileira e uma relação de amor e ódio, né? Você acha que, por exemplo, a esquerda, o PT, ele precisa discutir essa questão da corrupção, porque ele precisa botar, de certa maneira, um ponto nessa questão para poder seguir adiante? Olha, eu acho que mais do que discutir, eu acho que o PT precisa apresentar as alternativas que o povo espera que ele apresente. A transformação e a mudança de vida e a mudança na vida das pessoas. Eu acho que o que mais as pessoas esperam que o PT faça é responder às crises, né? Não só a crise econômica, a política, a crise social, a crise colocada no mundo do trabalho. Eu acho que quem precisa responder ao povo brasileiro é justamente o campo que trouxe a corrupção para o centro do tema, ou seja, o juiz, né? O juiz suspeito, né? Ou seja, um juiz que lidera um processo lavajatista, ou seja, que usa a Lava Jato como um expediente de combate à corrupção e que depois a própria Lava Jato... Eu acho que ele usou a Lava Jato como expediente de pessoal, de lançamento pessoal. Então, ele vende à opinião pública, ele vende à sociedade que haveria ali um processo de combate à corrupção, quando, na verdade, ele ficou-se evidenciado no processo de que ele respondia a interesses não só pessoais, mas interesses internacionais em que ele era financiado por um conjunto de empresas que o colocam ali. Ora, um processo Essa parte não tem prova, mas tudo bem. Mas isso está colocado com algumas evidências. Isso não há um desfecho sobre isso, mas isso está colocado, né? A relação de privilégio que ele tinha com grupos econômicos, etc. Então, acho que ele vai precisar se explicar, né? Isso tem um processo enorme sobre isso. Então, acho que agora o PT precisa
O PT, esse partido que eu escolhi integrar mesmo depois. Você sabe que eu me filiei ao PT no auge do antipetismo. No auge. Eu achava que era muito importante. Eu acho que o antipetismo ele foi extremamente severo com a esquerda brasileira. Ele tinha como princípio derrotar o PT, mas junto com isso ele incidia sobre a esquerda brasileira, ele criminalizava partidos, criminalizava a política. Você acha que a gente jogou o bebê fora com a água do banho? Acho não, eu tenho convicção. Acho que o meu ato de filiação era debater para fora o antipetismo e para dentro, por óbvio também, tenho compromissos para dentro, um conjunto de processos que eu acho que o PT tem que atravessar. Mas esse processo interno é um processo de responder o mal-estar colocado na vida do país, como eu estava contando, que começa em 2013. Há um questionamento, por exemplo, sobre o modelo de desenvolvimento para o país adotado pelo PT. Há um questionamento colocado sobre o modelo desenvolvimentista para o país. O PT não conseguia, aqueles anos, responder a questões centrais, por exemplo, como a questão ambiental ou outras questões que ficaram pendentes. Uma questão colocada para o PT, por exemplo, é que nós tiramos 44 milhões de pessoas da pobreza, conseguimos melhorar as condições de vida das pessoas, conseguimos incorporar o mundo do direito, mas nós não conseguimos, por exemplo, aí provocando, mudar a visão de mundo. A gente não consegue se afastar do capital como horizonte, do consumo como horizonte, e acho que tem um passivo, acho que responder a isso, né? Incorporar os feminismos, incorporar outras lutas, como as lutas ambientais que ficam agora evidentes como nós centro, ou seja, as mortes recentes, né? Não só dos indígenas perseguidos pelo garimpo ilegal, por madeireiras, enfim, pela pesca ilegal, de algum modo... Mas essa intolerância, eu vou chamar isso de intolerância, Tá. Essa intolerância e essa violência sempre foram presentes na história do Brasil. O Brasil per si, um país violento desde a sua fundação. A escravidão foi uma violência, a pós-escravidão também uma violência, o capitalismo uma violência. A violência é algo que está, de certa forma, naturalizado nesse país. E é por isso que eu tenho insistido numa tese, né? Assim, se a gente puder colocar assim, sobre a refundação do país. Acho que você traz isso muito bem. Um país, uma nação que é fundada no genocídio da população originária, né? Da escravização de pessoas, da subtração de tudo, né? Ou seja, uma população que é subtraída de tudo. Na própria colonização, né? Que é o poder de uma nação sobre outra, de um povo sobre outro. Isso deixa um passivo de violência, de desigualdades, de subtração, que é preciso de processos, né, que nós chamamos de reparação, para que eles... E aí, um processo consistente, robusto, é coisa que o Brasil não faz. O Brasil passa 20 ou 10 anos de democracia e interrompe, né, a sua democracia, a sua experiência democrática. Então, São esses valores que você está falando. Desculpa me interromper. Não, tudo bem. Mas são muito interessante. Você, com esses valores, com essa visão de mundo que você tem e visão da própria história brasileira, é que você faz a sua política na prática. E eu queria falar sobre a sua política na prática, mas no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder com Maria Marighella. Uns instantes só. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Maria Marighella, vereadora de primeiro mandato da Bahia. Um sobrenome que não precisa nem se falar, né? Maria, no bloco passado a gente entendeu um pouco a sua formação de pensamento, como você pensa e vê o mundo. Mas aí agora tem a prática da política do dia a dia. Quais são os temas que você lida hoje no dia a dia que são caros e importantes para você? Nossa, são muitos, viu? Para reorganizar a vida do país, da cidade. Você sabe que uma companheira, uma amiga querida, chama Luna Zaratini de São Paulo, ela dizia na eleição de 20 que a gente ia ter que juntar o buraco da rua com o buraco do país. Então, as nossas agendas, o tempo inteiro, elas têm que articular a vida das pessoas na sua cotidianeidade com o buraco do país, ou seja, a ausência de políticas, as violências que nós tratamos, os assédios, os autoritarismos. Então, nós trazemos algumas pautas e vou falar algumas delas, né? Então, nós falamos
primeiro, eu sou uma pessoa da cultura, eu sou atriz, me torno uma ativista da cultura, gestora da cultura, então eu acredito no mundo e, sobretudo, no Brasil. Eu digo assim, olha, que a cultura foi o meio pelo qual povos, sujeitos, territórios sistematicamente vilipendiados puderam se afirmar. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, acho que um dos elementos mais importantes da cultura, que é o elemento que traz uma avaliação crítica e muito humorada sobre a política, é a comédia. Mas hoje, com a cultura do cancelamento, a comédia hoje está sendo também atacada de todos os lados, da esquerda, da direita, do centro, todo mundo ataca a cultura de tudo quanto é lado. Com essa cultura de cancelamento não se pode dizer mais nada, né? Bom, a gente pode falar, né, da cultura do ódio, da cultura do cancelamento, a gente pode falar de algumas coisas, mas a gente precisa trazer essa riqueza brasileira, que é a riqueza de que nós fomos constituídos enquanto povo, enquanto nação, a partir da nossa capacidade de promover cultura. Mas o povo quer comida na mesa, transporte e saúde. Quais são as suas políticas nessa área, por exemplo? Bom, eu vou contar, mas eu quero dizer ainda desse tecido, para mim, cultura, que é um tecido importante, é um campo importante de produção de comunidade. Então, eu digo, o que é a cultura, senão aquilo que nos confere humanidade? Civilização. Civilização. Então, poder discordar sem a gente querer se matar? Exatamente. A capacidade de promover linguagem e promovermos encontro, coesão, unidade, comunidade. Então, é aquilo que articula o sujeito, né? Aquilo que é único, ao seu ethos coletivo, à sua comunidade. Então, acho que tem na cultura um tesouro, uma riqueza ainda muito sabida, então há os consensos em torno da cultura, mas acho que ainda é uma riqueza, é um tesouro oculto. Eu estive essa semana para muita gente, extremamente oculto. Exatamente. Então, primeiro eu queria trazer muito essa agenda na centralidade do desenvolvimento ou alternativa ao desenvolvimento, na consolidação da nossa sociedade. O presidente Lula tem falado, ele está falando muito de cultura e eu fico muito feliz. Então, a cultura é uma bandeira eixo do nosso mandato. E então, enquanto as pessoas querem falar de emprego, renda, etc., eu ouso a trazer cultura no centro do debate. Mas cultura gera emprego, gera renda, gera tudo. É uma atividade econômica como outra qualquer. Temos uma questão central, duas pautas inegociáveis do nosso mandato, da nossa experiência política, que são os feminismos e o antirracismo. Nós sabemos que o capitalismo, né, que estrutura uma sociedade de desigualdade, ela se apoia no machismo, na misoginia, no racismo. Eu não sei se ela se apoia, mas com certeza é um efeito nocivo dessas políticas. Eu sinto que estrutura, né? Acho que a desigualdade, ela precisa de motivos. E você precisa criar uma desigualdade no inconsciente coletivo. Ou seja, porque uns precisam lucrar em detrimento de outros. Você precisa criar dispositivos, né, de aceitação pública, né, para justificar um processo de desigualdade. No caso da Bahia, no caso de Salvador, no caso do Brasil, o racismo, ele sustenta essa desigualdade, né? Então, você subhumaniza, você desumaniza, você apresenta em doses diárias e sistemáticas que existe um sujeito merecedor de direitos e outro que pode viver fora do campo do direito. E acho que a misoginia, o sexismo, né, o racismo, ele sustenta esse tipo de desigualdade. Então, essas são pautas inegociáveis se a gente quer falar em justiça social, promoção de igualdade e transformação. O patriarcado, né, na sua versão patrimonialista, naquilo, né, que explora, que expropria, que patrimonializa, ele tem um papel fundamental e acho que os feminismos, eles vêm desorganizar o poder como ele está constituído hoje. É um poder que patrimonializa. E esse poder, ele está mesmo no campo da esquerda. Ou seja, existem campos de unanimidade que eles não podem ser distribuídos, que eles não podem ser divididos. Então, essas agendas nos falam muito, né? Então, cultura, feminismos, antirracismo, e aí a gente entra nas outras agendas. Eu estou hoje presidenta da Frente Parlamentar Mista Ambientalista na cidade de Salvador.
Hoje, praticamente todos os conflitos presentes na cidade de Salvador têm a questão ambiental no centro do seu debate. Então, quando a gente fala assim, a questão do Abaeté, um território hoje em conflito, na especulação imobiliária, de destruição também, de né? destruição. Porque quem conheceu o Abaeté alguns anos atrás e vê hoje, e sai de lá chorando. E imagina E sem carteira e sem celular. Exatamente. Então, você pensar que, imagina, que aquela paisagem, sabe que o Abaeté ela tem uma paisagem natural singular. É de uma raridade essa paisagem que envolve lagoa, duna, né, areia e restinga. Então, a gente não conseguir conservar aquele parque como um parque ecológico, como um parque natural. Com significação religiosa profunda. Exatamente. E transformar num espaço de eventos. Eu estive lá na semana passada com cascos de cervejas, patrocinado por cervejaria, numa área construída, assim. E aí você, ao mesmo tempo, entra pela mata, uma mata ainda muito viva, com capacidade de regeneração enorme. E os poderes públicos, né, não interessados ou... Isso é muito violento. Então, você pensar um projeto de mobilidade urbana que envolve BRT... Você acha que o poder público hoje, sobretudo em Salvador, está cego em relação aos temas mais importantes que são caros à sociedade? Olha, eu acho que hoje o poder público, acho que a Prefeitura de Salvador hoje, ela está absolutamente subserviente ao capital. A Câmara de Vereadores de Salvador votou no ano passado, com o voto apenas da oposição, que são 8 vereadores, uma coisa chamada PIX, que é o Plano Integrado de Concessão Salvador. Significa que a Câmara de Salvador deu uma espécie de vale, né? Um cheque, dizem cheque em branco, um green card, para a Prefeitura organizar qualquer parceria público-privada sem que isso passe necessariamente pela Câmara. Ora, você me pergunta, você tem algum problema com as parcerias? Mas no poder fiscalizatório da Câmara passaria por tudo, né? Mas uma coisa é você acompanhar projeto a projeto, ou seja, você imaginar um projeto de concessão passo a passo. Outra coisa é você usar apenas do seu poder fiscalizador. Processo de concessão na Bahia ou de Salvador, digamos assim, o transporte e o lixo são as duas questões mais importantes. Mas imagine que a Prefeitura agora pode, através da aprovação do PIX, fazer uma parceria público-privada sem que isso passe pela Câmara, sem que a gente precise fazer audiências públicas, sem que a gente analise a relação entre custo-benefício, sem que a gente avalie se isso é benéfico ou não para a população. Eu acho que em curto prazo a gente vai ter problemas muito severos. Mas mesmo que passasse, a Prefeitura hoje tem um poder enorme na Câmara, ela controla tudo, mesmo Por que exemplo, tivesse... agora ela teve um revés aí, está rolando um revés, está rolando mais tensão, o que é melhor para a democracia. Eu acho que a Câmara, eu acho que a Prefeitura, com uma bancada tão expandida, e aí que eu te falo, com um conjunto com a sua bancada, né, que tem sua diversidade, mas que com uma base aliada tão expandida, ela depõe contra a democracia da casa, contra a autonomia dos poderes, contra a independência dos poderes. Acho que a gente perdeu muito em oposição, em debate, em criticidade. Eu digo que é uma honra ser oposição, porque a oposição é o meio pelo qual a gente transforma um projeto de parte num projeto de todo. Então, levar a oposição a sério, eu acho que faz muito bem a democracia, né? Ouvir a oposição, estar, né? A oposição tem função, é uma função muito benéfica, né? De quem incidir sobre... mas não tenha dúvida que eu acho que tem função, sobretudo demonstração. Isso, então, quando a Prefeitura, por sua base tão alargada, por seu campo de alianças tão expandido, trata a oposição como um arremedo, né? Como a democracia interna, a cidade perde. A gente não recua, a gente vai para cima e a gente ganha no território, no chão da cidade, como eu estou falando, a exemplo do que está acontecendo no Abaeté, que somos nós segurando, nós eu digo a população, seu próprio território, né? Nós vamos lá sustentar os saberes populares, os saberes de cada território. A gente está vivendo uma situação, por exemplo, no Tororó, que é um outro território
Que aí é um outro tema, porque a gente já está misturando os temas. É o tema das agendas mas eu juntas. queria falar sobre o Tororó, mas o Tororó precisa de um pouco mais de tempo e a gente tem pouco tempo. Vamos fazer um comercialzinho e a gente fala falando dos projetos mais específicos. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Maria Marighella, vereadora de primeiro mandato de Salvador. Estamos conversando sobre uma série de assuntos, um papo muito engraçado, interessante. Engraçado eu não diria, mas muito interessante. Também... Mas é animado, né? Isso. Eu acho importante que a gente tenha esse tipo de debate. Eu acho que o telespectador, ele é quem decide no que é que ele acredita, mas ele precisa ouvir os dois lados das ideias para que ele possa tirar uma conclusão melhor. Esse é o propósito do Jogo do Poder, entendeu? Sim. Mas vamos lá. Você falou do Tororó. O que é que está acontecendo lá que é tão importante? Olha, eu cheguei, né, nessa legislatura e encontrei um conflito colocado no Tororó. Um projeto aprovado em 2014 e 2015, que é um projeto sobre a... Tororó é um bairro no centro da cidade de Salvador. Sim, Tororó é um bairro ali entre Nazaré, perto de Nazaré, né? Então, um bairro conhecido, um bairro do centro, um bairro tradicional. E ali tem uma rua, né, a Monsenhor Rubens Mesquita, que é dali que sai da Estação da Lapa e vai até a Joana Angélica, né? Então, tem essa... E em 2014, 2015, a prefeitura, numa concessão de reforma, né, da estação da nossa Lapa, né, estação de transbordo, que andava muito mal, a prefeitura faz uma parceria público-privada e estabelece um contrato com a concessionária Nova Lapa. Tá? Então, é um projeto de 2014, 2015, isso passou pela Câmara, naquela época, um projeto, uma parceria público-privada. Tudo bem, então, uma parceria do município com uma empresa que ia explorar, digamos assim, reformar e explorar a estação de transbordo. O que está acontecendo? Ok. Só que no meio disso tudo, de lá para cá, a parceria se tornou pouco lucrativa, ou ela, para pagar, digamos, ela precisaria fazer um shopping, tá? Dentro da estação. Bom, o que isso... O primeiro ponto, mais um shopping, então aquele território já tem o Center Lapa, já tem o Piedade, então tem um novo shopping. Esse shopping, tá? Ele precisa de um estacionamento, outra contradição, já que é uma estação de transbordo que privilegiaria, digamos, o transporte de massas e ainda com iminência de alguma interlocução com o BRT. Só que esse shopping tem que fazer o estacionamento. Hoje nós descobrimos que não é apenas um estacionamento, mas uma doca, uma área anexa ao shopping, à construção, que tem que avançar por 40 casas, 40 famílias, né? Significa que 40 famílias que fizeram daquele território seu lar, né? Que fizeram daquele espaço, que montaram negócios, suas casas, muitas das casas têm comércio, são muitas vezes irmão que é vizinho de irmão, mãe que é vizinho de filho, que tem suas práticas, porque um olha o filho do outro, são práticas familiares, são práticas de trabalho, são relações comunitárias num todo. Além disso, aquilo é umas ZEIs, tá? Previstas no PDDU de Salvador. As ZEIs, para quem não sabe, são as Zonas Especiais de Interesse Social. Ou seja, significa que a prefeitura deveria proteger aqueles territórios e criar políticas prioritárias como o campo do direito. Significa dizer que no PDDU, as ZEIs são áreas que deveriam receber investimento prioritário. É um tema meio complicado, você tem 40 famílias contra a teoria, teoricamente, o bem da sociedade, uma melhoria geral da região. É um tema complicado, não? Não acho nada complicado. Eu acho que um shopping numa área de transbordo deve ser verificado. A questão não é a área de transbordo, a questão é o shopping. A questão é estacionamento, né? A questão é estacionamento, a questão é a lateralidade do projeto. Uma coisa seria a própria Lapa, né? O bem Lapa, o bem estação de transbordo. Outra coisa é um processo anexo, né? Querendo privatista de lucro de uma empresa para fazer a gestão, quando, na verdade,
a própria prefeitura deveria investir na estação de transbordo e nos bens daquela família. Não vejo nenhuma contradição. O que acontece é que numa zona de proteção social, a prefeitura, sem nenhum problema, avança com o seu projeto e opera essa transformação. Na realidade, ela está expulsando para mais... Expulsando. O nome disso é remoção forçada. O nome disso é... Enfim, a gente conhece isso. A gente está falando do valor que é a moradia, que deveria ser. Aliás, amanhã tem ato contra o despejo zero, né? Esse importante mecanismo que hoje está apoiado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que protege que famílias não sejam despejadas enquanto durar a pandemia, os efeitos da pandemia. Então, a gente luta muito para preservar que os despejos não sejam feitos num Brasil em crise social, econômica, política, sanitária. Então, esse tema do Tororó me constrange imensamente. Eu cheguei nessa... E o que você não sabe, essas famílias nunca receberam o projeto. Elas nunca conseguiram, elas nunca puderam debater. Participação social no Brasil e na Bahia, em Salvador, não é um acessório. Ele está previsto nas legislações. Mas as pessoas se organizaram para isso? Porque a democracia se faz com quem comparece. Nossa, muito. Se organizou uma associação, há uma associação vigente, há um conjunto da sociedade que hoje está... que articula a articulação do Centro Antigo. Enfim, é um movimento que extrapola, inclusive, o próprio... A Câmara estava desenvolvendo esses debates, não? A Câmara pouco, mas assim, vereadores e vereadoras de oposição muito assim, presentes no território desde o primeiro momento. Eles perderam na justiça o processo e agora nós estamos protegendo aquele território justamente por essa decisão do Supremo que impede as remoções forçadas durante a pandemia. Só que acontece que ninguém consegue ver o projeto, a incidência, qual o verdadeiro interesse da cidade. E agora, recentemente, agora não, mas faz um pouco de tempo, o prefeito, num jornal, ele falou dessa conexão entre Lapa e BRT, né? Esse projeto de BRT que avança sobre as árvores ali do Lucaia, inclusive árvores centenárias, que estão, e eu chego nesse tema falando das questões ambientais colocadas também em Salvador no seu projeto de desenvolvimento, que não é acolhedor nem protetor dos seus recursos naturais, do seu conforto ambiental, dos seus recursos. Então, a gente tem vários nós, e esse nó no Tororó é um nó central, e quando das remoções daquelas famílias que eventualmente negociaram, os entulhos dessa remoção, os entulhos estão no Tororó até hoje. A prefeitura nunca tirou os entulhos. Então, aqueles moradores que não negociaram, aqueles que não quiseram sair... Ou seja, isso é uma tática para poder expulsar as pessoas de lá? Óbvio. É uma estratégia. Então, as pessoas estão vivendo com os entulhos, parecem escombros de guerra. Na semana passada, nós fizemos uma importante reunião do Ministério Público que agiu... Não, isso é uma forma de tortura, não? Olha, eu não posso... Eu acho que a estratégia ela é bem próxima ao assédio, à brutalidade. É uma tática conhecida, é uma tática de opressão, é uma tática conhecida, é uma tática colonizadora, é uma tática que não é cuidadora, que não cuida da sua população. E é essa, Salvador, que a gente precisa combater. Então, quando você fala dos projetos, então eu falo da agenda ambiental, feminista, antirracista, falo da educação, falo da cultura, da proteção das juventudes, falo da proteção às infâncias, falo do direito à educação. Você tem também um projeto sobre saúde feminina, né? Sim, dignidade menstrual, que é uma pauta do feminismo contemporâneo, dos feminismos, né? A direita e os conservadores têm muita dificuldade de entender essa necessidade. O bolsonarismo!
que agora veio dizendo que só parte da população menstrua. Imagina que absurdo. Mas é só a parte feminina, né? Não, a gente está chamando agora as pessoas que menstruam, porque agora com a população trans, então a gente entende que não só mulheres menstruam, mas homens trans também menstruam, então a gente tem... Tem um tema complexo, complicado. Mas a ONU recomenda que a gente fale dessa maneira, né? No reconhecimento da diversidade sexual e de gênero, né? Isso, então, isso no sim. contexto de quando a gente entende, né, o direito à diversidade de gênero, né? Então a gente também vai mudando o letramento para incorporar. Eu acho que a política que nós fazemos é uma política que quer incorporar a diversidade de sujeitos, né? Então o Brasil do futuro, a sociedade do futuro, a Salvador do futuro, a Bahia do futuro deve ser uma Bahia acolhedora com a diversidade das suas existências. Essa paixão com que você está discutindo aqui com a gente, que você acha que percebe a paixão, a emoção vindo? É muito amor. Isso tudo que está levando você a projetos um pouco maiores? Olha, eu não sei se é a paixão ou a urgência. Acho que o Brasil está em crise, uma crise severa. Né? Nós tivemos as notícias a notícia recente de que 33 milhões de pessoas voltaram à fome. O Brasil volta à linha da pobreza. O Brasil está assassinando sua população originária. Nós estamos perdendo populações inteiras, etnias inteiras. O Brasil está matando mulheres, né? O feminicídio nos leva a números estarrecedores. O Brasil está matando. Mais de 300 LGBTs foram mortos no ano passado, em 21, só por serem LGBTs, mortos por espancamento. É um Brasil que você fala da brutalidade, a violência como dispositivo, né? Então, é um Brasil que tem que produzir violência para vender segurança, né? Para vender capital. Esse Brasil está nos chamando, esse Brasil está chamando todos aqueles e aquelas que hoje podem se colocar contra o projeto vigente do Brasil, esse que interdita. E você está mirando o Congresso Nacional? Sim, hoje eu estou pré-candidata à Câmara Federal. Eu acho que pela articulação do golpe, né, o golpe de 16, por um Congresso que não conseguiu se renovar em 18, o meu partido hoje não tem nenhuma mulher na bancada federal. O Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que é um partido que tem democracia interna sobre paridade, não tem, por exemplo, uma deputada. Nós não podemos aceitar isso com naturalidade. Nós precisamos defender equidade de gênero, nós precisamos defender pautas antirracistas e feministas no Congresso Nacional. Nós precisamos responder a esse país que tem fome. Eu precisaria de horas e horas e horas de conversa com você, mas infelizmente nós já estouramos todos os tempos que nós tínhamos, entendeu? Eu preciso encerrar o programa e não queria realmente. Então, vai ter próxima. Sim, sim. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Querido. Voltamos aqui na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zilane Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.